Olá, você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje vamos ter uma aula interdisciplinar com história, filosofia e se aproximando também da história da ciência. Vou fazer o seguinte com vocês. Sou professor da rede pública estadual do Rio de Janeiro, vocês sabem, e também da rede privada aqui no estado onde moro. Bem, em minhas provas com os meus alunos, é comum que eu sempre coloque no final da prova, seria uma questão com um ponto extra, e nela eu peço que os meus alunos, de acordo com as afirmações que eu coloco nessa questão, eles me deem a soma aritmética das afirmações que forem corretas. E, então, eles vão ler as 6 afirmações numeradas 1, 2, 4, 8, 16 e 32, e eles vão me dar a soma daquilo que for correto. Não tirei isso da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Eu me inspirei em provas do Paraná, da Bahia, do Mato Grosso, de alguns outros sítios do nosso país, do Brasil, e, a partir daí, eu coloco uma questão que é um desafio. O interessante é que meus alunos, depois do exame, saem comentando sobre qual teria sido o resultado final dessa questão, ou seja, dá assunto. Então, eu faço e recomendo que os meus colegas professores também o façam. Pode dar certo. Experimente. Bom, antes de tudo, peço que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito em Aprendendo a Filosofar, se inscreva e, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Espero que seja do seu interesse. Esse é o nosso Canva inicial, que eu posso compartilhar com você, se for do seu interesse. E o nosso tema será questões desafio, ou a questão desafio, das provas de filosofia e de história que eu costumo aplicar nesse modelo em meus exames. Essas questões caem recorrentemente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, na Universidade Federal de Santa Catarina, também no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Também encontrei questões assim em Universidade da Bahia, do Mato Grosso e outros lugares mais. Vamos à primeira questão. Eu vou usar como assunto aqui Johannes Kepler, um grande cientista alemão que viveu no século XVII. E então, farei aqui as afirmações a partir dele. Repare como eu faço. Coloco uma proposição número 1, outra de número 2, outra de número 4, outra número 8, 16 e 32. O resultado correto deverá ser a soma das afirmações corretas. Pode ter 1, 2, 3, 4 afirmações corretas. Vamos então à primeira questão. Trabalhando História da Ciência. Sobre a contribuição de Johannes Kepler, 1571-1630, para a história da ciência, considere as asserções abaixo apresentadas e dê como resposta a soma das que forem corretas. Primeira afirmação. Kepler trabalhou fervorosamente com as tabelas astronômicas de Tycho Brahe e por elas foi influenciado. Bom, o que temos que ver? Se a afirmação é correta ou não. Aqui no caso, sim. Tycho Brahe morreu no Lumiar, no início do século XVII, em 1601. E Kepler estudou a filosofia, astronomia, ciência de Brahe e se inspirou nele, sim. Então, a afirmação 1 está correta. Vamos à segunda. À época de Kepler, somente 6 planetas eram conhecidos e os mesmos eram visíveis a olho nu. Isso é uma afirmação objetiva e, no caso, ela também está certa. Os planetas que eram visíveis a olho nu eram basicamente a Terra, nosso planeta, obviamente, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, a afirmação está correta. Então, 1 e 2 correta. Depois, número 4.
De acordo com Kepler, a matemática seria uma ferramenta secundária para desvendar os mistérios do cosmos. Isso está errado. Para Kepler, a matemática era fundamental, era uma ferramenta essencial para se desvendar os mistérios do universo, do cosmos. Então, a 4 está equivocada. Afirmação 8. Kepler, no início de suas pesquisas, considerou o princípio aristotélico de que os planetas moviam-se em velocidade constante ao longo de suas trajetórias. Então, de acordo com Aristóteles, os planetas seguiam o centro. Aristóteles pensava e defendia no século IV a.C., por favor, a teoria do geocentrismo, ou seja, a Terra no centro do universo e os outros astros girando em torno da Terra, de forma circular e perfeita. A princípio, Kepler concordava com isso, mas, ao longo dos seus estudos e desenvolvendo sua ciência, ele vai refutar essa teoria. Então, ela está certa. A princípio, no início de suas pesquisas, Kepler concordava com Aristóteles, está certo. Depois ele vai refutar o filósofo clássico cientista Aristóteles. Vamos à proposição de número 16. Kepler sempre defendeu a ideia da perfeição circular dos astros. Isso está errado. Ele nem sempre defendeu. Vimos aqui, no início de suas pesquisas, sim. Ao longo delas, ele vai refutar essa ideia. Aqui tem uma dica para as provas de vestibular, para os concursos da vida. Kepler sempre é uma proposição muito forte. Em história, em filosofia, geografia, isso é um pouco perigoso. Sempre tratando de questões humanas, é uma proposição muito forte. Então, não é bem assim. E a proposição número 32. Kepler desprezou os estudos astronômicos de Nicolau Copérnico, por os considerar muito antigos. Isso está errado. Kepler é um copernicano de primeira hora. Claro que depois ele vai fazer correções ao pensamento filosófico astronômico de Copérnico, mas ele não desprezou os estudos astronômicos de Copérnico. Então, vamos ao resultado. Proposição 1, correta. Proposição 2, correta. Proposição 8, correta. 1 mais 2 mais 8, resposta 11. Essa seria a resposta nessa questão, nesse caso aqui. Vamos agora a uma questão de filosofia, só que será uma filosofia dos pré-socráticos. Vamos ao comando da questão. Sobre os filósofos pré-socráticos, considere as asserções, afirmações abaixo apresentadas e dê como resposta a soma das que forem corretas. Primeira proposição. Os filósofos jônicos, porque da Jônia, da atual Ásia Menor, né, no mundo antigo da Ásia Menor, atual litoral da Turquia, eram, via de regra, pensadores atomistas. Eles não eram atomistas, eles eram fisicóis, naturalistas. Então, essa proposição está errada. Atomista é Demócrito de Abdera, que vai dizer que o átomo é a arqué de todas as coisas. Os filósofos jônicos são Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Eles não são atomistas. Proposição errada. Segunda proposição. De acordo com Tales de Mileto, a água é o princípio, quer dizer, arqué de todas as coisas. Isso está correto. A água é o princípio de todas as coisas para Tales. Assim como para Anaximandro é o apeiron, o ilimitado, o indeterminado. E para Anaxímenes é o ar. Vamos à proposição de número 4, aqui. Empédocles de Agrigento era um pensador pluralista. Segundo ele, a terra, a água, o ar e o fogo eram os 4 elementos primordiais. Está certo. Nossa cultura ocidental é muito herdeira dos gregos. E nossa ideia hoje dos 4 elementos vem basicamente do pensamento do filósofo grego Empédocles de Agrigento, que vai dizer que a terra, a água, o ar e o fogo são os 4 elementos dos quais tudo procede no mundo. Proposição número 16. A filosofia
ao ser desenvolvida entre os gregos, abandonou instantaneamente, imediatamente, o pensamento mítico, o que é um erro, um absurdo. A filosofia vai se desvencilhando do mito pouco a pouco, passo a passo. Então, não há uma ruptura instantânea. As coisas não são assim na filosofia e na história. Elas são processuais. Então, essa proposição 16 está errada. Vamos a 32. As doxografias, doxo, opiniões, grafos escritas, opiniões escritas. Pois, vamos lá. São fontes indiretas para o estudo do pensamento dos pré-socráticos, pois dizem respeito a textos que nos chegaram a partir de outros pensadores. Isso está correto. Como eu disse, doxografias, doxa, opinião, grafos, escrita, é o pensamento de um autor que nos chegou através do escrito de um outro autor, ou seja, é uma fonte indireta, o que também é um pouco menos segura, mas é o que temos para trabalhar diante de 2.500, 600 anos de distância entre nós e alguns dos primeiros pré-socráticos. Então, a proposição está correta. Outra fonte seriam os fragmentos, que seria um texto escrito pelo pensador e que chegou até a gente, o que é uma fonte mais segura. Mas a proposição 32 está correta. Então, temos aqui D como resposta, soma das asserções corretas. 2 correta, 4 correta, 32 correta. Portanto, resultado 38. Amados e amadas, essa foi a nossa aula de hoje. Assim eu trabalho com os meus discentes, com os meus alunos, e costuma dar resultado, porque eles saem comentando e disputando, inclusive, quem acertou. Um grande abraço a todos e todas. Espero que tenha sido útil esse vídeo e esperamos vocês aqui em nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Um grande abraço. Que o nosso bom Deus vos abençoe. Amém.